Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Tuzvou. Eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Estou aqui mais uma vez para falar de ciência, tecnologia e inovação, falar de educação. E hoje é a grande satisfação de ter aqui como convidado o ex-ministro, professor, o cientista político Renato Janine Ribeiro. Muito obrigado por ter atendido nosso convite, professor. Eu que agradeço o convite, Maurício. O professor nos atendeu pelo seguinte: a partir de domingo, agora, durante uma semana, vai começar a 74ª reunião anual da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O ex-ministro Janine, para quem não sabe, é o atual presidente da SBPC. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o momento em que está se dando esse encontro anual. Ele é sempre importante, né? São 74 anos, afinal de contas, né? Mas devido ao momento atual da ciência brasileira, do desmonte que vem ocorrendo, qual a importância específica ou redobrada que teria essa reunião anual, professor? Primeiro, quero convidar todos a participarem, seja à distância, assistindo às atividades que vão ser feitas de forma virtual, ou a transmissão das sessões presenciais, seja quem estiver em Brasília, no próprio campus da Universidade de Brasília, aliás, na verdade, nos 4 campi da UNB, e lembrar que tanto a assistência quanto a própria inscrição são gratuitas. Por que ela é tão importante? Porque ela não é uma reunião científica no sentido de químicos vão falar para químicos, filósofos para filósofos. Ela é uma reunião para o público. Então, lá, eu, que sou da área de filosofia, posso ouvir alguém de química, mas discutindo questões, digamos, de como a química contribui para a vida das pessoas, de como que a sociedade é melhor se você investir pesado na pesquisa básica, de como os direitos civis e humanos têm que ser aumentados, como que é importante a expansão da educação básica e de sua qualidade, como é essencial a gente ter um percentual maior da população, sobretudo de jovens, com título universitário, pelo menos de graduação. Tudo isso a gente vai falar, vai discutir, vai construir ideias lá. E nós estaremos entregando aos principais candidatos à presidência da República, os 3 com maior intenção de voto foram convidados a irem à reunião. Por enquanto, o candidato Ciro Gomes confirmou, o candidato Lula está quase confirmado, e o candidato Bolsonaro ainda não tivemos resposta dele. Mas convidamos os 3 para comparecerem para que a gente possa entregar a eles as teses que nós temos sobre o que deve ser feito pelo Brasil no próximo mandato, pelo Brasil, pela ciência, pela educação, mas também pela cultura, pela saúde, pelo meio ambiente, pela inclusão social. Ministro, a ciência brasileira sempre teve um papel importante, né? E dentro da ciência brasileira, a SBPC sempre cumpriu um papel importante, né? O lema da reunião que começa no domingo é independência científica e soberania nacional. Então é importante, nesse momento, discutir essa questão da soberania nacional, tendo em vista o desinvestimento que vem acontecendo na ciência brasileira. Existem hoje levantamentos que falam em quase 100 bilhões nos últimos 8 anos. Quando nós escolhemos esse tema ciência, independência e soberania nacional, é claro que nós estamos pensando, antes de mais nada, nos 200 anos do Grito do Ipiranga. Então, nós fomos por 2 ou 3 frentes diferentes. Primeira frente, a historiar a independência do Brasil sem convergir tudo para o Grito do Ipiranga em São Paulo e para as articulações na cidade do Rio de Janeiro em prol da independência. Mas fazer isso mais amplo, celebrar a independência na Bahia, que foi o estado em que as batalhas foram mais acirradas entre portugueses e brasileiros, lembrar a Batalha do Genipapo, o maior conflito bélico que já tivemos em território nacional, no Piauí, e será também tema de uma reunião no ano que vem. Tratar do papel dos indígenas e dos negros na independência, ao mesmo tempo mostrar que para os escravos, ou escravizados, como tanto se diz hoje, a independência não representou um progresso, não representou uma melhora de condição de vida, escravos eram, escravos continuaram sendo. Então, isso tudo são questões que a gente quer discutir. E, finalmente, o outro lado disso é como que a ciência, o conhecimento rigoroso, a saúde, a educação, o cuidado com o meio ambiente, a inclusão social, como esses fatores todos contribuem para a soberania nacional. Estamos, inclusive, de certa forma, desafiando cada área da ciência, quer dizer, em que medida a sua ciência é decisiva para a soberania nacional. Dar um exemplo. Daqui a 2 anos, uma grande cientista brasileira, nascida na então Tchecoslováquia, Joana Dobereiner, completa 100 anos do seu nascimento. Felizmente, já não está entre nós. Joana Dobereiner foi quem conseguiu, como você, trazer nitrogênio do ar e, então, economizar bilhões de reais por ano em adubo. Quer dizer, o nitrogênio, nós não precisamos comprá-lo, não precisamos
gastar uma fortuna comprando esse elemento, esse adubo. Nós simplesmente podemos, graças à Joana do Operário, ter essa gigantesca economia que também faz que a natureza seja mais respeitada. Então, essas são questões que a gente vai discutir e, por isso mesmo, o corte de verbas intenso, que você mencionou, que é o que está ocorrendo desde vários anos, quando o atual governo chegou a uma dimensão inédita em nossa história, realmente nunca antes vista na história do Brasil. O corte de verbas é um corte extremamente contraproducente, porque, na verdade, hoje, a pesquisa científica é um dos fatores principais para você aumentar a produção, é um fator essencial para você saber quais são as políticas de inclusão social adequadas e quais dão errado. Então, é absolutamente necessário para você saber quais são os bons procedimentos da educação básica, que o Brasil precisa absolutamente priorizar. E, finalmente, a educação, além de ser a ciência importante, vamos dizer assim, num sentido muito amplo, o PIB, para a produção, mas não só, né? Mas vamos focar nisso, a educação é essencial para você ter pessoas que saibam trabalhar no mundo atual. O mundo atual não é mais um mundo para a gente ter como atrativo, digamos, você pagar salário baixo. No tempo da ditadura militar, era isso. Você atraía investimento estrangeiro dizendo, olha, gente, aqui no Brasil a mão de obra vai ser muito barata e, além disso, ela não pode fazer greve porque apanha. Bom, isso atraiu. A empresa atraiu. Mas isso são outras épocas. Hoje, a pessoa tem que ser muito qualificada. Então, a ideia antiga de que você vai ter uma mão de obra muito, enfim, não qualificada e barata por isso, essa ideia está totalmente superada. Hoje tem muito mais sentido, inclusive, o patrão pagar melhor para ter um trabalho melhor do que ele pagar mal, porque o trabalhador supostamente vai ser apenas um trabalhador manual sem nenhuma qualificação. Hoje, a inteligência é um fator de produção. Foi ministro da Educação, né? E a gente vive hoje uma crise da educação brasileira também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as duas pontas, né? Sobre a educação de base, o que a gente pode fazer para tentar justamente permitir ao país, né, que tenha até essa mão de obra qualificada um dia, né? Porque hoje em dia nós temos professores mal remunerados, né? Alunos que não vão mais à escola, né? Uma defasagem muito grande. E na outra ponta, né? Eu tive conversando recentemente com representantes de algumas entidades, como a Associação Nacional de Pós-Graduandos ou da Academia Brasileira de Ciências, e todos manifestaram preocupação com a perda de pesquisadores, de jovens cientistas que o Brasil está sofrendo, seja aqueles que já estão com o trabalho iniciado e estão indo para o exterior, né, a famosa fuga de cérebros, sejam outros que não estão iniciando porque as bolsas estão defasadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como melhorar essas duas pontas da educação brasileira, professor? Vamos começar pelo final. Você está aludindo aos pós-graduandos, aos alunos de mestrado, doutorado, inclusive a pessoas com mestrado, doutorado, que não arrumam emprego. Então, eu conheço gente que está com 30 anos, já tem doutorado há vários anos, publica no exterior, participa de congressos, de comissões, etc., e que ainda hoje não tem um contrato firme como universidade. Estão vivendo, quando muito, de bolsa de pós-doutorado. Então, a bolsa que também não é reajustada faz tempo, sem contar também que, quando você é bolsista, isso não conta para nenhum direito trabalhista. Então, essas pessoas que têm 30 anos e ainda não conseguiram um emprego fixo, elas só vão começar a contar para a aposentadoria quando acharem um emprego fixo, o que pode demorar. Então, tudo isso são desestímulos. Se eu quiser comparar, eu diria, um estudante de colégio militar, aos 15 anos, já está computando o seu tempo de estudo, no ensino médio, para a aposentadoria. Por isso que a gente tem general aposentado com 50 anos, 35 anos de contribuição. E só que o trabalho do pesquisador, do doutor, do doutorando, é absolutamente essencial para o futuro. Nós temos que pensar que o nosso futuro não vai existir se o Brasil não investir na inteligência. Então, isso quanto à pós-graduação, só uma coisa, ao contrário da Argentina e da Índia, por exemplo, dois países com quem temos muito a comparar, por causa de tamanho, de vocação, de população, ao contrário da Argentina e da Índia, o Brasil tem, historicamente, pouca evasão de cérebro. Então, o brasileiro é tinhoso. O doutor brasileiro, ele faz o possível para ficar aqui. Ele só vai embora se realmente o desestímulo for muito grande. Não estou mais falando de falta de estímulo. Estou falando de desestímulo. Um trabalho que, enfim, a única lógica é que é feito de propósito. Não faz nenhum sentido ser feito de propósito o desestímulo à inteligência e à formação das pessoas para a vida profissional. Quanto à educação básica, Maurício, a educação básica ela é um direito humano
absolutamente essencial. Quer dizer, o Brasil demorou muito para ter uma educação básica mais ampla. Para dizer a verdade, a universalização da educação básica data da virada do século. Foi mais ou menos no governo Fernando Henrique que começaram praticamente todos, nem todos, mas todas as crianças a ter escola. Depois disso, já em 2009, uma emenda constitucional ampliou a escolaridade obrigatória. A escolaridade obrigatória, em 1946, foi fixada em 4 anos, de 7 a 10 anos de idade. Em 2009, foi ampliada para 14 anos. Já tinha subido um tanto, mas eu quero enfatizar esse ponto. Em menos de 60 anos, em 60 anos, na verdade, a escolaridade obrigatória passou de 4 para 14 anos. Tem um salto notável. Ainda hoje, porém, não conseguimos ter escola para todos os 14 anos. Onde que o Brasil falha? O Brasil falha no começo e no fim. 14 anos de escolaridade obrigatória quer dizer dos 4 aos 17 anos. Isso significa 2 anos de pré-escola, 9 anos de educação de ensino fundamental e mais 3 anos de ensino médio, que antes não era obrigatório. Então, com essa ampliação, o Brasil hoje tem condições de fornecer, e foi lutando para aumentar isso, fornecer escola para praticamente todo mundo. Só que aí entram os problemas. Por exemplo, quando eu fui ministro, em 2015, havia ainda cerca de 1.000 escolas no Brasil, se não me engano, públicas, entre 150 mil existentes, que não tinham banheiro ou não tinham luz. A fraqueza de certos equipamentos escolares ainda subsiste, em certa medida, apesar de ter se reduzido muito, especialmente nos governos Lula e Dilma. Então, chegou um momento em que foi necessário fazer uma modificação muito grande disso tudo. Quantos não eram os alunos que iam fome para a escola e da escola voltavam com fome? Aí entrou a merenda escolar, e entrou uma política muito inteligente também, que é comprar os produtos da merenda, para a merenda escolar da agricultura familiar, de modo que, ao mesmo tempo, você estimula o agricultor pobre, o agricultor que está com sua família, você fixa no campo essa pessoa, em vez de ela ser enxotada para a cidade grande, ela vai ser um pária, vai ser uma pessoa assim marginalizada, e você, ao mesmo tempo, garante uma alimentação geralmente melhor, sem agrotóxicos, para essas crianças, e garante uma alimentação. Você sabe que há muita gente para quem a escola é realmente o lugar que o filho pode comer. Você sabe que a gente, inclusive, que precisa, às vezes, que a comida venha da escola, pede para o filho trazer comida. Então, outro dia eu vi um relato disso. É uma coisa muito triste o Brasil ter chegado a esse ponto, Maurício. Então, até aqui eu só falei dos lados externos, quer dizer, não falei do aprendizado, falei das vagas, falei da comida, tem o material escolar também que o governo federal fornece pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, e só que também existe a questão de melhorar a qualidade do ensino. Isso se faz há 15 anos graças ao IDEB, Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, que permite medir o aproveitamento dos alunos, basicamente em português e matemática, são uma espécie de termômetro de todo o resto, e você faz a mensuração no 5º e no 9º anos, ou seja, no que seria o final do grupo escolar e no final do ginásio, para as pessoas mais velhas. No final das 2 etapas do ensino fundamental, 1 e 2. Então, você tem condições, fazendo essa mensuração cada 2 anos, de saber, depois de 4 anos, por exemplo, se aquela classe que estava no 5º ano, 4 anos atrás, como ela está agora no 9º ano. Então, você pode saber o que está funcionando e o que não está. O diretor, o secretário municipal e estadual podem também fazer uma avaliação disso e podem ver quais são as medidas recomendadas, as chamadas boas práticas, para melhorar isso. Desculpa ter falado tanto, mas é que o assunto é realmente empolgante e é quase infinito. É muito legal, ministro. Nós estamos nos aproximando do nosso teto, né? Eu vou fazer mais 2 perguntas para o senhor. Primeiro, em relação às universidades, ministro. Aqui no Rio, por exemplo, a FRJ tem dito que alguns alunos estão recebendo já avisos em sala de aula de que talvez a partir de setembro as aulas sejam suspensas por falta de grana de custeio para pagar mesmo luz e coisas básicas assim. Essa realidade se espalha, né, em outras universidades. Como é que o senhor vê, como chegamos a esse ponto e como recuperar a recuperação, professor? Olha, políticas econômicas erradas que levaram o Brasil a ter uma queda na produção e uma falta de senso de prioridades que acaba levando não só a FRJ, mas a maior parte, talvez, das 69 universidades federais, a verem com muita dificuldade a manutenção das pessoas, tanto nos seus laboratórios, pesquisadores, quanto nas salas de aula, os alunos. Você veja,
Para construir uma UFRJ, houve muito esforço, muita gente suou, foi muito dinheiro colocado, foi muito investimento monetário e não monetário. E, de repente, tudo isso está em xeque. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para pagar luz, porque não vai poder pagar água, vai ter que fechar uma questão de higiene da instituição. E, enquanto isso, o que vai acontecer assim, nos meses em que ficar fechada? O que vai ser o estrago nos equipamentos, nos laboratórios, onde você tem seres vivos sendo mantidos, mais variados, vão morrer e a gente vai ter que começar tudo de novo? Eu espero que isso não aconteça. Nós estamos lutando para não acontecer. Eu acho que uma das responsabilidades da SBPC, que eu agora tenho a honra de presidir, é justamente não deixar a comunidade brasileira perder a esperança que o Brasil pode realmente realizar suas potencialidades, ou seja, desenvolver a pesquisa, melhorar a educação, fazer que toda essa criatividade cultural do brasileiro seja colocada para valer, tudo mais, que a produção brasileira melhore, e, enfim, se reduza a pobreza, se acabe com a miséria e com a pobreza. Tudo isso acho que faz parte da nossa obrigação, viu, Maurício? Eu queria encerrar com a seguinte pergunta. A comunidade científica, de modo geral, está preparando propostas para levar os presidenciáveis, né? A SBPC, como o senhor falou, também já fez isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual o caminho seria para a ciência brasileira recuperar o seu nível de investimento perdido, né? Desde dessas questões todas que nós falamos de bolsas, salários e tudo mais, até investimento na pesquisa de ponta. Quais propostas são levadas aos presidenciáveis para poder tirar do fundo do poço os investimentos da pesquisa nacional? É uma lista que é difícil de resumir, mas, digamos, em primeiro lugar, a democracia tem que ser mantida, preservada e expandida, a todo custo. Sem democracia, não há sentido numa comunidade social. Segundo ponto, educação. Nós temos que revogar a emenda de teto de gastos e fortalecer a educação pública, desde a educação básica, que tem que ser universal e de qualidade, até o ensino superior, que tem que ser qualificado e tem que ser expandido também. Mais pessoas devem ter acesso. Subiu o número de estudantes nas universidades brasileiras de 3 milhões para 8 milhões entre 2013 e 2015, mas ainda temos que expandir mais, temos que ter um percentual maior da nossa juventude fazendo ensino superior. Não vai chegar a 100%, nenhum país tem 100%, mas nós temos que abrir espaço para todas as pessoas que quiserem e que tiverem qualificação poderem ter um ensino superior que melhore, inclusive, a vida delas profissionalmente. Queremos também fortalecer o SUS. Entendemos que o meio ambiente deve ser respeitado e que também deve ser estudado. Quer dizer, há um respeito que inclui, por sinal, você fazer que os povos da floresta recebam o que lhes é devido pelo cuidado que eles fazem na região. Então, nós teremos, provavelmente, que negociar duro para que haja um pagamento internacional pelo fato, para os povos, geralmente muito pobres, que mantêm a floresta de pé e que, com isso, captam carbono, sequestram carbono e evitam a poluição, reduzem a poluição. Enfim, resumidamente é isso. Sei que estamos chegando ao fim e queria agradecer a atenção e, enfim, dizer a todos que o Brasil precisa realmente utilizar suas potencialidades graças à inteligência que tem na ciência, na educação, na cultura, na saúde, no meio ambiente. Tudo isso tem que ser somar e multiplicar. Obrigado, Maurício, e a Carta Capital. É isso aí, gente. O papo excelente com o ex-ministro Renato Janine Ribeiro. Como a gente pôde ver, né, muitos assuntos, muitos interessantes assuntos serão tratados a partir de domingo, do dia 24 a 30 de julho, agora, a 74ª reunião anual da SBPC. O professor vai poder acompanhar pela internet, pai, né? Perfeitamente. Pode. Então, e pode se inscrever, de graça, no site da SBPC. É isso aí, estaremos todos de olho, porque é sempre muito interessante as reuniões anuais da SBPC. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado também. Tchau a todos. Viu? Boa saúde.